de Educação, Cultura e Esporte desta Casa tenham defendido a educação como tema central para o desenvolvimento do nosso país. Educação e desenvolvimento caminham juntas. Prova disso é que um estudo divulgado em setembro pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico mostra que o Brasil investe cerca de $3.000 por ano por estudante, valor muito inferior à média dos 34 países pesquisados, que chega a quase $9.500. Noruega, Áustria e Dinamarca, por exemplo, chegam a $10.000 e lideram o ranking dos países mais ricos e que mais investem por aluno. Ainda segundo esse levantamento, no Brasil os investimentos em educação representam atualmente 6,1% do Produto Interno Bruto, PIB. E aqui parece que voltamos a falar de orçamento. E foi justamente o aumento de recursos orçamentários para a educação e suas aplicações que nortearam os debates nesta Casa antes da aprovação este ano do PNE, o Plano Nacional de Educação. O PNE foi fruto de grande mobilização da sociedade para garantir uma educação de qualidade para todos e todas, o que inclui o estabelecimento de políticas de educação que superem as desigualdades ainda presentes no Brasil e que possam contribuir para o desenvolvimento econômico, social e cultural do país. E o grande desafio no ensino básico ainda está na consolidação do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa e na implantação da escola de tempo integral, que precisa ser priorizada, pois representa para a sociedade não apenas o atendimento educacional, mas também maior qualidade de vida e desenvolvimento integral do ser humano. O nosso candidato a presidente da República, Eduardo Campos, apresentou como proposta central na educação do nosso país justamente desenvolver uma cadeia estruturante de colégios de tempo integral no Brasil. Também eu, como candidata ao governo do Estado da Bahia, tinha como proposta central a implantação de 450 colégios de tempo integral nos 4 anos de governo. O candidato que se elegeu pelo PT no meu estado apresentou o seu projeto de governo, o seu programa de governo, defendendo e garantindo, prometendo a criação de 400 novos colégios de ensino médio em tempo integral no estado da Bahia, estado onde temos hoje apenas 56 colégios com essa característica. Da mesma forma, considero fundamental apoiar a expansão do ensino superior, com mais universidades federais, valorização das instituições universitárias estaduais e incentivo ao crescimento dos centros de ensino regionais. A Bahia, que durante mais de 60 anos teve apenas uma universidade federal, durante o período do governo Lula ao governo Dilma, cresceu mais 5 universidades federais. Nós hoje, portanto, continuamos defendendo a expansão do ensino superior federal no estado da Bahia e lutamos imediatamente para a implantação da nova Universidade Federal do Sudoeste da Bahia, da Universidade Federal da Chapada Diamantina e da Universidade Federal do Sertão Baiano. Sem dúvida, a educação é o caminho para alavancar o desenvolvimento de um país, tanto econômico como social. E para se alcançar os investimentos previstos no PNE, precisamos garantir maior eficiência na gestão dos recursos, nos processos pedagógicos e na valorização dos professores. São estes os pilares fundamentais das metas que o PNE propõe e que nós vamos acompanhar passo a passo. Nesse sentido, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, quero lembrar que, recentemente, em novembro, foi realizada aqui em Brasília a Conferência Nacional de Educação, que teve como tema central o PNE na articulação do Sistema Nacional de Educação,
participação popular, cooperação federativa e regime de colaboração. O plano aponta 20 metas a serem alcançadas até 2024, por meio de um conjunto amplo de estratégias que incluem aspectos relacionados com a qualidade da educação, como a expansão do número de escolas de tempo integral e a garantia de padrões mínimos de qualidade, iniciativas para valorizar o magistério, gestão democrática e uma nova política de financiamento da educação que inclui a implantação do custo aluno-qualidade. Durante a conferência, a presidente da UNE, Virgínia Barros, lembrou bem que entre os desafios para assegurar investimento dos 10% do PIB para a educação, como prevê o PNE, está o de convencer as pessoas que precisam, ou aos governantes, que precisamos investir mais em educação. Partilho com ela a preocupação com o desafio de chegarmos aos 10% e definirmos claramente a origem e distribuição dos recursos e de que forma serão aplicados na educação brasileira. E aqui, novamente, estamos tratando fundamentalmente do orçamento da União. Para se garantir a qualidade da educação e sua universalização, precisamos discutir como criar e garantir novas fontes de recursos para o financiamento da educação pública na perspectiva de uma real justiça federativa. Esta é uma discussão complexa, onde especialistas afirmam que a questão não é somente de recursos ou de má qualidade do ensino, mas principalmente de gestão. Porém, os dados demonstram que os recursos precisam sim ser expandidos. Segundo estimativas do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, IPEA, para que o Brasil consiga alcançar os 10% do PIB em educação, previsto no PNE, só na educação infantil seriam necessários 23 bilhões de reais. Na educação profissionalizante, mais de 6 bilhões de reais. E na educação superior, mais de 45 bilhões de reais. Ainda temos que considerar outros custos que juntos somam aproximadamente 170 bilhões de reais a mais do que é investido até então. Uma medida prevista no PNE se reveste de importância fundamental: regulamentar o custo aluno-qualidade inicial, CAC, e o custo aluno-qualidade básica, CAC, para que o futuro de financiamento da educação básica seja baseado nos paradigmas da qualidade e equidade. O CAC-I determina os padrões básicos de financiamento de todas as escolas públicas, como tamanho adequado das turmas, formação continuada para educadores, piso nacional salarial do magistério, base nacional de carreira, formação continuada, laboratório de ciências, informática, quadras poliesportivas, além de bibliotecas e salas de leitura em todas as unidades escolares e educacionais, e também brinquedotecas para creches, pré-escolas e anos iniciais do ensino fundamental, além de materiais didáticos, entre outros recursos necessários para o desenvolvimento da educação. O PNE determina que o CAC-I deve ser regulamentado e implementado até 2016, com o objetivo de normatizar os padrões mínimos de qualidade da educação básica nacional, seguindo a metodologia e as cestas de insumos proposta pela campanha nacional pelo direito à educação. Com a implementação do custo aluno qualidade inicial, o quadro atual da educação brasileira tende a mudar, pois o PNE obriga a União a aumentar sua participação no Fundeb, ampliando a complementação de recursos para que estados e municípios garantam todos os insumos previstos. A previsão é de um incremento de cerca de 37 bilhões na complementação da União ao Fundeb. E essa ampliação de recursos ao Fundeb deve ser permanente, pois ele ainda é amparado em uma lei com prazo de validade. Assim, o governo federal precisa investir na implementação do custo aluno qualidade inicial, assim como os estados e municípios, mas o mais importante
é a sociedade civil cobrar e acompanhar os avanços da educação. Sem essa mobilização contínua, o Brasil não conseguirá superar os enormes desafios da educação brasileira, como garantir acesso, permanência e conclusão dos quase 4 milhões de crianças e adolescentes de 4 a 17 anos que estão fora da escola, conforme divulgado durante o CONAI, ou dos 65 milhões de pessoas com 15 anos ou mais em todo o país que, segundo o censo 2010 do IBGE, não concluíram o ensino fundamental, ou ainda de outras 22 milhões com mais de 18 anos que, apesar de terem concluído o ensino fundamental, não finalizaram o ensino médio. Ressalto que o momento é de uma nova mobilização da sociedade para juntos fiscalizarmos e garantirmos a efetiva aplicação de recursos em educação, como deve ser e como foi aprovado pelo Plano Nacional de Educação. O PNE representou importante vitória do movimento social organizado. Agora é preciso acompanhar cada meta e, no caso do financiamento, definir para quais áreas da educação serão destinados recursos e buscar constantemente novas formas de ampliar os investimentos, desde a educação básica até a pós-graduação. Durante minha recente campanha ao governo do Estado, destaquei a educação como eixo estratégico fundamental para o desenvolvimento socioeconômico da minha terra. A Bahia está entre os 3 estados, senador Paim, que tiveram queda nas notas do ensino médio do IDEB, de 2011 para 2013, divulgados pelo Ministério da Educação no início de setembro. O índice caiu de 3,2 em 2011 para 3,0 para 3 no ano passado. Já nas séries iniciais e finais do ensino fundamental, o índice teve ligeiro aumento, passou de 4,2 para 4,3 nas séries iniciais, de 3,3 para 3,4 nas séries finais. Mas ainda temos um grande caminho a percorrer para alavancar nossos indicadores educacionais efetivamente. Para finalizar, senhor presidente, em relação ao analfabetismo na Bahia, embora o PNAD do IBGE aponte uma redução da taxa de analfabetismo entre 2007 e 2013, ainda é preocupante o alto percentual de analfabeto na faixa acima dos 40 anos de idade. Também a falta de qualificação da mão de obra é um grande obstáculo que denota a urgência de mais investimento no ensino técnico e profissionalizante. Por isso, senhor presidente, é que reafirmo aqui a nossa decisão de acompanhar aqui no Senado passo a passo as metas a serem aplicadas, as metas a serem alcançadas pelo PNE. E nós dedicaremos o nosso mandato a passo fazer isso com todas as metas nesses 4 anos de mandato pela frente. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado pela paciência.